A especulação financeira é algo que é muito demonizado e muito detestado, sem razão aparente, por muitas pessoas. Talvez essas pessoas acreditem que a especulação só existe quando uma pessoa está se aproveitando da desgraça alheia, ou até acreditam que é uma prática imoral ou ilícita, o que não é verdade. A especulação é algo muito importante e que todo mundo faz em determinado grau. Então é uma prática muito comum, inclusive ela é humanamente natural e economicamente essencial. Nesse vídeo vamos entender o porquê. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Suponhamos que o seu celular quebra. Você vai lá no shopping, por exemplo. Eu sei que atualmente todo mundo vai pelo computador mesmo, na internet, mas vamos supor, para facilitar o exemplo, você vai lá no shopping. Bom, no shopping tem diferentes lojas. Então, vai ter uma loja que vai vender o celular por um preço, outra por outro preço, e aí você vai lá em cada loja e pergunta, por qual preço está vendendo esse celular? Você vai em diferentes lojas, por quê? Porque você quer o menor preço, você quer a melhor relação custo-benefício, você quer pagar o menor preço possível. O que você está fazendo com isso? Você está especulando. Então, no momento que você vai lá, em diferentes lojas e pergunta o preço de cada celular, você está especulando com esse determinado celular. Vamos, para facilitar, usar um exemplo que vocês até podem ver na tela de vocês. Você vai lá em diferentes lojas, então, e em uma loja específica, o celular está sendo negociado a um preço bastante abaixo do preço das outras. A gente pode falar que está abaixo até do preço de mercado, vamos chamar esse preço de preço justo. Então, o preço dessa loja está bastante abaixo. Então, o que você faz? Você compra o celular dessa loja em questão. Você vai comprar, aproveitar que o celular está bem barato. Mas não é só você. Mais pessoas vão fazer isso, porque mais pessoas vão em diferentes lojas, vão encontrar esse celular bem mais barato, vão aproveitar esse preço, vão estar comprando então, ou seja, o fluxo comprador pelo celular dessa loja vai estar bastante elevado, então a demanda por um celular abaixo do preço justo está bastante alta. Com isso, ocorre uma demanda altíssima por esse celular, e demanda alta, juntamente com uma oferta ou baixa ou igual a antes, ela acaba por fazer a valorização do bem em questão. Então, o celular na loja vai se valorizar, ou seja, há uma tendência para que o celular ele acabe ficando mais caro, fazendo com que o preço do celular se ajuste, então, ao preço de mercado. Esse é um exemplo bem simples, mas vamos para outro exemplo. Vamos ir subindo um pouco. A gente viu agora bens de consumo, que é o celular. Vamos agora ver a questão do bem de capital, que é justamente o bem que é vendido de empresa para empresa, que as empresas utilizam para estar desenvolvendo bens, desenvolvendo a evolução de serviços, por exemplo, que as empresas utilizam como meios de produção. Vamos a outro exemplo, então. Vamos supor que o preço de um bem de capital esteja bem abaixo do seu preço justo. Então, tem diferentes indústrias negociando esse bem de capital, mas tem uma em questão que o preço do bem de capital está bastante abaixo do que seria o preço justo. Aí vai ter um fluxo comprador alto, várias empresas vão buscar esse produto que está com um preço abaixo do preço de mercado. Então vão comprando esse bem, como o fluxo comprador, ou seja, a demanda está bastante alta por esse bem de capital, ocorre a valorização do bem de capital em questão, o que tende a levar a um ajuste ao preço justo do bem de capital em questão. Então, isso é um outro ponto muito importante. Se muitas empresas também buscam por um bem de capital que está bem mais barato do que seria o considerado normal, daqui a pouco até o preço de mercado, o preço que outras indústrias estão ou negociando, então é até mesmo uma tendência ao ajuste do preço desse bem de capital em questão.
Outro exemplo que talvez de fato convença as pessoas do porquê que a especulação é tão importante é a questão salarial. Vamos supor que em determinado país os salários estejam bastante baixos por uma série de fatores econômicos. Empresas de outros países ou até mesmo grandes empresas do país em questão podem analisar essa situação e olhar que o preço então do trabalho está bastante baixo. O preço do trabalho, que é o salário, está bastante abaixo do que eles estavam acostumados até mesmo, e veem isso como uma grande possibilidade de estar fazendo o quê? Contratando mão de obra, contratando trabalho, porque eles vão estar conseguindo comprar basicamente mão de obra, tá contratando essa mão de obra por um preço muito bom, que eles consideram ser muito bom. Com isso vão estar conseguindo reduzir o custo da sua produção e talvez até reduzindo o preço do produto final, o que atraindo mais demanda. Então, faz muito sentido para as empresas estarem contratando por esses salários mais baixos. Com isso, o fluxo de contratação acaba ficando bem alto, ou seja, a demanda por mão de obra fica bastante alta. Com demanda de mão de obra bem alta e com uma mão de obra igualmente, com uma mão de obra estável, então ocorre uma natural elevação dos salários. Os salários eles vão se ajustando à demanda mercadológica. Há então um ajuste dos salários ao que seria o seu preço justo, o seu preço de mercado que as empresas aceitam estar pagando. Com isso basicamente mostra que até mesmo em período, daqui a pouco a economia ela não está tão boa para o dito trabalhador, não está tão boa para quem é assalariado, daqui a pouco o salário está muito baixo. Então, a oportunidade que as empresas enxergam com isso, o fluxo de contratação, ou seja, a demanda alta por essa mão de obra, tende a elevar os salários. Quem está comprando essa mão de obra baixa está fazendo o quê? Está especulando. Essa é a especulação. É uma pessoa, uma empresa querer sempre comprar o determinado bem, está fazendo uma contratação pela melhor relação custo-benefício possível. Essa empresa, então, ou o empresário em questão, eles estão especulando e a especulação contribuiu para a elevação, para a posterior elevação dos salários. Vamos para um outro exemplo ainda. Vamos para a questão das ações em si, porque muita gente fala que o especulador financeiro na Bolsa de Valores, ele só quer ganhar dinheiro, não contribui para nada, não contribui para a geração de empregos, não produz nada de verdade, mas isso não está correto. Pegar aqui, por exemplo, se o preço de uma ação tiver bastante abaixo, tiver caído muito, tiver até descontado do suposto valor da empresa em questão, obtido através de um valuation, bom, o fluxo comprador, através dessas análises, vai ser bem alta. Vai ter muita gente querendo comprar por essa ação que está agora barata, então, descontada. A demanda pela ação fica muito alta, muita gente comprando, gera uma valorização da ação em questão e faz com que haja um ajuste do preço da ação ao que era para ser o seu preço justo, que não está descontado do valor de mercado da companhia em questão. E por que é tão importante a gente entender isso? Bom, primeiro porque esses investidores que compraram a ação descontada estavam especulando para ganhar dinheiro posteriormente. Isso foi muito bom. Mas o ponto é que muito investidor entra na bolsa justamente para isso, buscar o que está barato e vender o que está caro. Com isso, há uma tendência a sempre haver demanda por alguma ação, a sempre haver fluxo comprador por alguma ação. É o fluxo comprador, e quanto maior é o fluxo comprador, maior é essa tendência, é o fluxo comprador que traz uma tendência de valorização de determinada empresa, das ações de determinada empresa. É o fluxo comprador que nos traz essa possibilidade de valorização das empresas. E quando a empresa se valoriza, o valor de mercado dela fica maior, aumenta a possibilidade dela estar entrando novamente no mercado de capitais para pegar mais financiamento, eleva também a capacidade de financiamento da empresa em questão. Quanto mais negócios tem na Bolsa de Valores também, e é inclusive o especulador que provê essa liquidez, quanto mais negócios, então mais receitas financeiras da própria B3, a Bolsa de Valores, ganha, e ganhando mais montantes financeiros, ela consegue até mesmo estar desenvolvendo
ainda mais a sua plataforma, trazendo mais confiança do mercado como um todo, trazendo mais investidores para investir por meio dela, mais empresas para abrirem o seu capital. Então, tudo isso acaba sendo muito importante. E essas questões só são possíveis porque tem alguém especulando, porque tem alguém querendo ganhar dinheiro, o que contribui para as diversas outros interesses que existem dos investidores da Bolsa de Valores possam ser de fato buscados. Muita gente utiliza a Bolsa para se proteger, é o caso de agricultores, por exemplo. Mas se alguém quer se proteger de um lado, alguém está especulando de outro, é o especulador que garante a quem quer se proteger, ao hedger, a possibilidade de estar se protegendo. Bom, a gente viu então de forma bem sucinta toda a importância da especulação financeira, o porquê que ela é tão humanamente natural, porquê que ela é tão importante. Por esse vídeo a gente vai ficar por aqui, mas se tiver ficado com alguma dúvida, quiser dar a sua opinião, então pode só comentar aqui. Se gostou do vídeo, dê um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Como sempre eu digo que nós temos nossos cursos, dos mais básicos até os mais avançados, o link está na descrição, como sempre, o link do site está na descrição, como sempre. Bom, vejo vocês nos